Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Velhas Rimas Novas é o nome do projeto contemplado pelo PROAC do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no edital de ações de incentivo à leitura. Durante os próximos 2 meses, vocês poderão acompanhar as atividades do projeto, que será constituído de um ciclo de 10 aulas sobre a poesia popular brasileira, 3 palestras e um conjunto de conversas em podcast com poetas, cancionetistas, cantadores, etc., que se expressam por meio de gêneros e modalidades presentes nesse ramo de poesia. Trata-se de uma poesia presente em todo o país, mas que tem, principalmente na região sertaneja do Nordeste brasileiro, um local de prática e cultivo contínuo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, todas. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse programa radiofônico, modernamente chamado de podcast, para falar com mais um cantador, né? E dessa vez um cantador dos mais brilhantes que a história da cantoria de viola já teve e que tornou-se um amigo meu. Não sei se ele se considera um seu amigo, mas para mim ele é meu amigo, apesar de nós nos conhecermos há não tanto tempo assim, né? O grande cearense Geraldo Amâncio vai conversar conosco aqui, então eu peço para que ele... Eu costumo, como você já tem escutado, pedir ao próprio convidado que se apresente, né? Então, vou proceder da mesma maneira e convidando, então, o querido Geraldo Amâncio para, então, começar se apresentando. Pois não, meu nobre Nóbrega. Eu sou Geraldo Amâncio, eu nasci no município de Cedro, no Ceará. Teu pai nasceu no município de Lavras, né? Isso, meu pai é lavrense. Pois é, nascemos vizinhos. Meu pai é lavrense. Então, fui da roça, não tive estudo regular, meti num vestibular de História, não concluí, mas aprendi muita coisa. Sou cantador repentista há 58 anos, já fiz uma porção de coisa aí na vida, já tenho uns 12 livros publicados, vários CDs gravados, ministro palestras sobre cantoria, já participei de vários festivais, promovi mais de 100 festivais, coloquei a viola na televisão durante 19 anos, e estou aqui. Não tenho outra atividade a não ser cantar, repente, que faça muito tempo, e orientar algumas pessoas. Inclusive, eu estou com um livro recente chamado Apontamentos para a Métrica da Poesia, que vai ser impresso, vai passar a pandemia e aparecer dinheiro. E é um prazer enorme, Antônio Nóbrega, participar desse seu programa. Como é que é esse nome, que eu nunca entendo? Pois é, rapaz, o nome é podcast. O que é que significa? Rapaz, você me pegou agora. Cast é elenco. Né? Pois é, podcast. Eu me sinto muito honrado em me incluir nesse elenco, né, onde você participa. Para mim, você é um dos maiores artistas do mundo, e eu tive a honra de recebê-lo aqui em casa. A gente falou muito sobre cantoria, e você me surpreendeu, que entende de métrica e de cantoria mais do que vários profissionais que eu conheço. Eu já estive aí no seu teatro, foi uma honra muito grande para mim. Dizendo outra, que estarei em São Paulo de 24 de setembro a 4 de outubro, e quem sabe a gente pode de novo se encontrar aí no teatro. Eu estarei com um poeta chamado Ismael Pereira, um cearense de Lavras, né? De Lavras de Aurora, mas mora em Lavras há muito tempo, e conterrâneo do teu pai, meu contemporâneo, um cantador extraordinário. Portanto, estou aqui ao seu inteiro dispor para cumprir a minha tarefa na medida do possível. Ah, que grande notícia, que boa notícia.
entre 24 de setembro e 24 de outubro? Não, isso? 4 de outubro, são 10 dias. 4 de outubro, não é? Isso. O poeta lavrense, ou seja, de Lavras, da Mangabeira, uma cidade que eu conheci, que visitei várias vezes, quando ia lá com meu pai, no período das férias, né? Meu pai, justamente, era médico e nasceu em Lavras da Mangabeira. Mas, olha, eu sou muito curioso, passei até vergonha ainda há pouco aí com sua pergunta, porque eu sou muito curioso em destrinchar, examinar aquilo que eu não sei, né? Então, por exemplo, uma palavra como podcast já deveria ter sido... a minha curiosidade já me obrigaria a eu ver o sentido etimológico, não é? Eu não falo muito bem inglês, né? E de maneira que eu não posso, assim, queimar roupa dizer, mas eu me lembro que cast é isso, é um elenco, não é? O pod, eu vou ver. Bom, talvez daqui para o final da nossa conversa eu destrinche o nome. Não se preocupe. Não se preocupe com isso, vamos embora. Mas é bom porque a gente aprende, né? Sempre manter acesa essa curiosidade. Sempre que aparece uma palavra, um fato, a gente poder descobrir a sua origem, a gente se enriquece e, porventura, enriquece as pessoas, não é? Que estão conversando comigo. Mas, olha, já antes de começar aqui a nossa conversa, já na antevéspera, aqui no camarim, você, ao falar sobre cantoria, você imediatamente começa a trazer várias histórias, né? Ou seja, você tem uma memória que me parece ser muito boa, deve ter passado nas suas andanças aí, por inúmeras situações, e essas situações devem ter gerado memórias, histórias fantásticas, não é? E uma outra coisa que, além disso, eu queria dizer, ressaltar, é que é o seguinte, é que a gente fala tanto do poeta que não consegue viver da sua arte, né? Pelo menos o poeta da cidade. E, diferentemente desse poeta da cidade, da metrópole, o poeta do sertão, o poeta cantador de viola, quando é bom, é claro, vive da sua viola, vive do seu trabalho, vive do seu métier de cantar, de improvisar, de tirar versos, né? Então, isso é uma coisa que engrandece a poesia, né? E diz sim para a gente, diz, olha, a poesia ela pode se tornar o exercício de uma profissão, né? E isso devido a quê? Que tem pessoas que gostam, que entendem, né, a poesia, e por isso, então, o cantador vive. Não é verdade, Geraldo? Isso é real. Inclusive, nesse livro que estou para lançar, eu faço o seguinte comentário. Enquanto algumas pessoas, talvez por desconhecimento, tem até uma espécie de preconceito com a história da cantoria. Às vezes eu encontro um jovem, aí ele diz assim, eu não gosto de cantoria. Eu digo, você já assistiu alguma cantoria? Ele disse, não. Eu digo, talvez por isso você não goste, porque você não conhece, principalmente de quem sabe produzir. E eu digo o seguinte, complementando o que você disse aí, eu desconheço se noutra área, a não ser no cordel e na cantoria, a poesia faz com que o seu autor viva exclusivamente desta poesia. Por exemplo, além do cantador, nós temos os criadores, poetas, que são declamadores, no caso do Moreira de Acopiara, do Antônio Francisco, do próprio Jessé Quirino, e mais alguns. E cantadores, nós temos, no mínimo, vivendo única e exclusivamente da viola, de 4 a 5 mil. Você não vê, mesmo sendo um segmento de poesia, ela moderna ou não, sempre o autor tem outra atividade. No meu caso, eu nunca fiz outra coisa nesses 58 anos a não ser cantar repete. É claro que tem o complemento, de vez em quando, uma palestra, lançando um livro, uma coisa e tal. Mas a feira eu ganho com a viola. Não, mas mesmo assim, mesmo esse complemento é um complemento ligado à sua atividade de cantador e de poeta.
É um livro que você vende, é uma palestra, é um programa radiofônico, está tudo gira em torno da cantoria de viola, né? E também olha, tem uma outra, você se esqueceu de relembrar para a gente aqui o embolador, né? Com certeza. Né? O embolador também vive da sua cantoria como o declamador que você falou, o recitador da poesia, às vezes chama poesia matuta, até o nome que eu não gosto, mas enfim. Mas, Geraldo, me diga o seguinte, você falou que há 58 anos atrás você começou, isso é um marco da sua primeira peleja, do seu primeiro momento profissional da cantoria. Que marco é esse de 58 anos atrás? Eu posso me estender, não posso? Pode, à vontade. Aqui, a rádio é sua. Fazer uma marcha ré no pretérito. Isso. Vamos lá. Na minha época, Nóbrega, eu acho que quase a metade dos cantadores, esse pessoal tinha o que eu chamo dom hereditário. Algumas pessoas dizem que não é dom, é querer, não sei. Pelo menos no trabalho que eu faço, eu acho que seja dom. Então, a maioria desse pessoal, meus contemporâneos, esse pessoal tinha o dom hereditário. Ou o pai foi cantador, ou o tio foi cantador, ou o avô foi cantador. Meu avô paterno, Lavrense, conterrâneo do seu pai, foi cantador amador, cantava apenas em renovação, em casamento, em batizado, só para a vizinhança, nunca viajou. Um filho dele, um irmão do meu pai, meu avô deixou. Esse filho dele, chamado Amâncio Pereira Lima, começou a cantar. Ele proibiu, porque a época dizia que era coisa para desocupado. Vagabundo mesmo, como chamava. Vamos lá. E eu passava tempos na casa do meu... Eu tive uma infância povoada de familiares. Eu criei-me, além de ser com meu pai e com minha mãe, com os 4 avós em redor. Tive uma infância maravilhosa até os 8 anos, até não ir para a roça. Aí já é uma história que não me agrada muito, porque eu tinha pavor à roça. Vamos lá. Então, esse meu tio, um menino que nasceu meio diferente, minha mãe fez uma promessa para eu não morrer, deixou os cabelos ficarem grandes, para que mandasse para São Francisco, no Canindé, porque ela teve um filho chamado José, teve outro, morreu, e eu fui o terceiro. Ela, com medo que eu morresse também, fez isso. E eu era muito da casa desse meu avô paterno. Se é para encomendar a conversa, ela vai. Eu conheci os 2 lados da vida, a pobreza e um pouco de fartura, muito novo. Meu avô paterno era um homem que tinha, você sabe o que é tarefa, tinha 3.000 tarefas de terra. No lugar de gente muito pobre, ele era o homem rico. E meus avós maternos, eu sempre digo, eram mais pobres do que Jó. Porque Jó, como diz a história, né? Foi rico, foi pobre, foi rico. E meus avós maternos foram sempre muito pobres. Mas voltando. Então, eu sempre na casa do meu avô, uma casa onde chegava muita gente, porque ele era boiadeiro, comprava gado, vendia gado. E esse meu tio, que tinha um apego enorme por mim, me ensinava rima, assim, as coisas mais infantis do mundo. Geraldo Amâncio Pereira, perna fina, corredeira na subida da ladeira, e mandava que eu dissesse essas coisas para os visitantes, quando eu tinha 5, 6 anos, certo? Bom, e também aos 5, 6 anos, eu vi o primeiro cantador profissional da minha vida, e também ouvi ele cantar um pouco na casa do meu avô, desse Manuel Amâncio. Foi Manuel Galdino Bandeira, um monstro, um gênio tão completo que a maioria das vezes cantou só. Sempre cantador canta de dupla. E ele era tão genial que a maioria das vezes cantava só e ninguém sentia falta de um parceiro. Eu creio que depois, você já tem talvez a voz dele, naquela pesquisa de Mário de Andrade, né? Ele fez uma pesquisa, foi a maior extensão vocal que eu ouvi até hoje. Eu vou até falar com o Guilherme para ver se ele passa para mim de novo essa gravação. Vamos lá. Então, passa o tempo, vai passando. Nos anos 50, mais ou menos 55, 56, que eu tinha entre 8, 9, 10 anos, surgiu um programa na rádio Clube do Pernambuco. Programa esse feito por Otacílio Batista, o homem do Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, ele é o autor, né?
das estrofes. A melodia é de um homem chamado Zé Gonçalves, que teve uma grande questão, o pessoal aí perdeu. Né? Vamos lá. Então, eu comecei a ouvir rádio naquela época, uma coisa muito difícil, só meu avô que tinha em torno de uma légua, mais só eu. Aí eu comecei a ouvir aquilo e gostar demais. Quando nós íamos para a roça, eu, meu irmão e meus primos, a gente ficava cantando Sextilha, que eu não sabia nem se o nome era esse. Era Sextilha. E lembro-me que meu irmão e os outros eram repentistas como eu mesmo. Não sei por que não continuaram. Eu estou falando de 55, 56. 58 vem uma seca muito grande, e aí eu tive que ir para a rodagem, naquele tempo chamava caçaco de rodagem. E foi um sofrimento danado. Eu sou reciclado na fome, na fartura, em tudo que você pensar. Então, e eu esqueci totalmente de cantoria. Aí passa 58, 59. Aí aparece um cantador chamado Antônio Pereira, que depois mudou o nome para Antônio Maracajá. Um cearense de Acopiara, muito poeta, cantando bonito demais. Ele tinha 30 e poucos anos. E aquilo eu já achei bonito demais. Passou de novo. Também esqueci de cantoria um pouco. E comprei, naquela época, um violão, e eu tocava nas debulhas de feijão. Sabe o que é isso, não? Não sei se você sabe. Sei. Hoje tem máquina, tem tocando. Naquele tempo era, sabe, a vagem debulhada aqui nos dedos. E juntava muita gente, rapaz e moça. E no final... Oi. Desculpe, como era que você... Eu sei o que é a debulha do feijão, mas como é que a música se inseria dentro dessa atividade? Digo já. Sim. Quando terminava a debulha de feijão, aí chamavam quebra-casca. Eu quero quebra-casca. Era um forrozinho. Naquele tempo não era forró, era samba que chamava. Samba, né? Vai ter um samba, chama assim, tem um lugar chamado Telha, depois dizer assim, vai ter um samba na teia no fim de semana. Já sabia que... Vamos lá. E eu tinha um violão e eu tocava, às vezes, nessas debulhas de feijão, no final... Não tinha ninguém para tocar nada, né? Ô Zé da Onça, por que tá tão triste? Mas o que foi que aconteceu? O resto eu não sei mais. Começava assim. E o povo dançando. Tchá, 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 tchá. Bom, isso eu não sabia também música nenhuma quase. Passa o tempo, aí meu irmão compra uma sanfona, eu já começo a tocar um pouquinho também, já tocava bem uns 10 choros ou mais. O certo é que, em 62, aparece um programa de viola na Rádio Educadora do Crato, programa que era feito por João Alexandre Sobrinho e Pedro Bandeira. O programa mais bem feito, mais poetizado, mais bonito que eu ouvi até hoje. Não é porque eu fosse adolescente, não, é porque o João Alexandre cantava muito bem e o Pedro cantava super bem. Foi a voz mais bonita que eu ouvi até hoje de cantoria. Foi o maior encanto que a cantoria teve. Foi com Pedro Bandeira. Inclusive, com o tempo, eu tornei-me imitador dele. Com muita honra e me dei muito bem, porque isso é praxe, isso é costume, viu, Tenório? O cantador sempre se espelha no outro, porque mais está cantando com quase a mesma voz. Então, a minha voz era um pouco forte. Né? E estou falando de 62. Aí eu assistia religiosamente. E fui criando vontade de cantar. Ouvindo esse programa, eu aprendi as modalidades todas que eram cantadas na época. Sextilha, mote em 7, mote em 10, galopa beira-mar, martelo galopado, martelo lagoano, martelo miudinho, por aí. Vamos lá. No dia 29 de junho de 1963, eu fui assistir uma cantoria de Pedro Bandeira com o irmão dele, chamado Chico. E era uma multidão. Eu sempre comparo as cantorias de Pedro Bandeira à época com as procissões de Frei Damião, as pregações. Ninguém conseguia, naquele tempo, botar mais do que 100 pessoas na cantoria. Pedro Bandeira, quando ia, era 200, 300, 400 pessoas. Não tinha som, se cantava sem som em cima de uma mesa. Então, você sabe que a gente diz assim, no primeiro baião, segundo baião, terceiro baião, um baião dura 10, 15, 20 minutos. Então, depois de uns 3 ou 4 baiões, sim, e eu olhando, Nobre, onde era que eles punham o dedo para mudar as cordas do violão para a corda de viola, para a posição de viola. Sim. Aí, quando Pedro cantou assim 1h30, 2 horas, e desceu da mesa, foi se deitar, e ficou Chico sozinho lá.
Nesse tempo eu não tinha nem nome. Eu era conhecido assim, um neto de Manuel Amâncio está inventando de cantar. Assim. Aí disseram, mas será possível? Não tem ninguém? O Chico cantou uma canção ou duas, nesse tempo não cantava nem muita canção. Aí uma pessoa disse, tem um neto de Manuel Amâncio está inventando de cantar. Aí o certo é que eu peguei a viola, já sabia onde ele estava botando os dedos, e cantei. Foi muito aplauso. Eu acredito que não foi nem pelo que eu produzi, mas principalmente pela novidade. À época eu tinha 17 anos, ninguém sabia o que eu cantava. Passou o tempo. Estou fazendo aqui uma cronologia. No ano seguinte, 64, dia 5 de janeiro, se você perguntar onde eu cantei há 8 dias, eu não sei, mas essas datas não saem nunca da cabeça da gente. Aí, uma grande cantoria no distrito de Arrojado, município de Lavras, com Pedro Bandeira e Zé Vicente, que era poeta e professor em Cajazeiras. Eu fui assistir. Quando eu cantei a primeira vez, Pedro estava deitado, nem me ouviu, mas aí sim. Aí ele desce de novo, aí já era bem meia-noite, e fica o outro cantador lá. Ele disse a mesma coisa, olha, tem um neto Manuel Amâncio que está inventando cantar e tal. E eu subi e cantei. O outro cantador me chamando para cantar ciência, geografia, não sei o que, eu não sabia nada. Mas ele também chamando Júpiter, para rimar com mulher, sabe? E Pedro Bandeira ouvindo. E como minha voz, acho que até por isso, que imitava a voz dele, né? Ele disse assim, Zé, desce um pouco aí para eu cantar com esse menino, com esse rapaz, uma coisa assim. Aí nós cantamos. Eita! Eu tive um pouco de medo e uma alegria também muito grande, né, em cantar com ele, que era o meu maior ídolo. Né? O certo, que foi o primeiro grande incentivo que eu recebi. Quando nós paramos, ele pegou assim na minha perna e disse, continue que você tem muito futuro. E aí eu continuei. O grande problema foi sair de casa, deixar a roça, porque meu pai era um homem muito pobre e eu era da enxada, e ele não queria porque seria um braço a menos na roça. Fui para Iguatu para fazer parte de um programa desse Antônio Maracajá, que eu já falei, chamado Sertão Canta, na Rádio Iracema. Fiquei na casa de um cidadão chamado Chico Batista, que eu não podia pagar hotel. Uns 15 dias que eu estava lá, também não cantava outra coisa, a não ser Serenata da Montanha, que você conhece, ele não deixava eu cantar outra coisa. Estava dormindo e sonhei, no mesmo sonho escutei, só cantava. Uma vez, outra não. A primeira coisa que ele me ensinou foi beber cachaça, muito. Aí, quando eu estava na casa desse cidadão, ele chegou e disse, amanhã eu vou embora com a família, eu vou embora para Mombasa. Aí, rapaz, me deu uma tristeza muito grande, eu vim para uma praça lá, me sentei, fiquei muito triste. Aí chega um cidadão, eu sempre digo que tem um anjo que me aparece. Aí disse, rapaz, você está triste? Eu digo, estou. O que foi? Eu contei, eu digo, eu sou cantador, eu estava aqui participando de um programa, estou ali na casa Chico Batista, ele disse, eu conheço Chico. Aí ele vai embora e eu não tenho onde ficar. Ele disse, nessa época, perguntava-se muito, você é de qual família? Você é de onde? Você é de onde? Sou do Cedro. De qual família? Aí eu usava muito como senha o nome do meu avô. Eu digo, sou neto de Manuel Amâncio. Ele disse, pega sua mala e vem morar aqui em casa. Passei 2 anos e meio na casa desse homem chamado Isaías Vitor. Uma figura extraordinária. Não me deu o direito de ter raiva dia nenhum, hora nenhuma na casa dele. Aí é uma história muito longa, daí eu vou morar em Cajazeiras, porque eu ouvia dizer que cantador, para ser bom, tinha que ser paraibano ou aprender na Paraíba. E eu tinha a maior vontade do mundo de aprender, fui para lá, morar em Cajazeiras. E onde fiz um programa com Gesso Carlos na Rádio Educadora, e pelo fato, eu acho que de eu imitar Pedro Bandeira, começou a aparecer convite para que eu cantasse com ele. Tá? E a coisa foi melhorando, porque ele era o cantador mais caro da época, e a gente começou a cantar. Em outubro de 68, eu cheguei em Cajazeiras em 66, passei 66, 67, 68, aí Pedro Bandeira promove um festival de repentista em Juazeiro, do Pai Cícero. Eu fui com Sebastião da Silva, nós éramos a dupla mais nova, eu com 22 anos, ele com 23, disputando com uns cabos famosos danados, ganhamos o primeiro lugar. Aí ele disse, você quer vir morar em Juazeiro para fazer dupla comigo? Ele trabalhava com o João Alexandre. Rapaz, para mim foi o maior convite do mundo. A primeira coisa que me veio à cabeça é que eu ia ficar rico, porque ele já vivia muito bem. Eu digo, eu cantando com esse homem, eu vou enricar. Até hoje não aconteceu. Aí, pronto. Eu estava já noivo, perto de casar, e já mudei de Cajazeiras para Juazeiro, onde passei 20 anos. Passava algum tempo fora, porque em 71
eu passei 7 meses aí em São Paulo, em 82 passei uma temporada em Olinda, e pronto, voltei de novo para Juazeiro, e aqui em Fortaleza eu estou há 31 anos. E daqui foi onde surgiram as belas viagens que a gente fez para o exterior, os festivais que nós promovemos, Festival de Trovadores e Repentistas, Festival Patativa do Assaré, programa de televisão, livros publicados, todos eles aqui. Então, eu acho Fortaleza uma coisa linda, sabe? É tanto que eu digo, lembrando cidades belas, Paris, não sei que Roma e Veneza, quando estou em Fortaleza, eu me sinto em todas elas. Isso é uma prova, mas é porque eu troquei as linhas aqui. Ô, Geraldo, quando essa pandemia acabar, mais para frente aí, eu vou te fazer uma visita só para ouvir mais histórias aí da sua longeva vida com a cantoria, não é? Desculpa perguntar, você tem, então, que se você começa a se interessar pela cantoria em 1958, ou 58 anos atrás, você deve estar um pouquinho acima de 70, não é isso? 7,5. Pronto, Eu sou de 29 de abril de 1946. E hoje, uma das coisas, há muito tempo, primeiro, quando comecei a cantar, foi uma paixão muito grande pela cantoria. Se eu não tivesse sido cantador, eu lembro-me que um poeta aqui, um dos primeiros cantadores graduados, chamado Antônio Ferreira, encontrei-me com ele em Juazeiro, ele tinha se formado há pouco tempo. Aí perguntou, poeta, você tem primária? Eu digo, tem. Ele disse, rapaz, continue estudando que você vai se formar primeiro do que eu me formei. Ele tinha em torno de 20 e poucos anos, 30. Aí, aquilo para mim foi uma piada. Eu não queria ser Antônio Ferreira, doutor, eu queria ser a Pedro Bandeira. Quer dizer, era uma paixão maluca, só pensei, hoje, se fosse começar, uma das primeiras coisas que eu faria era estudar. Agora, vê se você vem, isso era uma alegria muito grande, porque além de a gente andar por aqui, a cantoria nasceu e vive muito ali, entre São José do Egito, Itapetim, Teixeira e Patos. Ali eu considero a Grécia da história da cantoria, tá entendendo? E eu tive a felicidade, desculpe se eu estou falando muito, mas você me chamou foi para falar mesmo. Isso. Então, eu tive a felicidade de conhecer e de cantar com os que eu acho os maiores cantadores de todos os tempos. Porque também tem uma coisa muito interessante na cantoria. Cada geração que vem se acha maior do que a que foi. Por exemplo, a minha geração acha-se melhor do que a nossa geração anterior. Eu sou o único em achar que a que passou era melhor do que a nossa, em valores individuais. Eu até lembro de Pelé, quando perguntaram a ele qual era a melhor... Quando eles venceram em 62, ele nem jogou quase, ou em 70, no Tri, aí perguntaram, se botasse a seleção de 70 com a de 58, qual era melhor? Ele disse a de 58, que tinha mais valores individuais. Eu diria a mesma coisa, a geração que nos antecedeu era melhor pelos valores individuais. Está ouvindo? Por exemplo, eu não conheço nenhum cantador com a capacidade, a filosofia, a cultura de Dimas Batista, com quem eu cantei algumas vezes. Nenhum com a velocidade de raciocínio de Pinto e Lorival. E aí por diante, eu vou citar poucos, porque há uma ciumeira tão grande no meio da cantadosada, né? Então, mestre, diga. Mas, Geraldo, veja, você falou uma coisa interessante que a gente poderia, talvez, até falar para o nosso público. Você diria que quantas gerações, desde o começo da cantoria, quando eu falo do começo, desde aquele começo ali com os filhos de Agostinho Nunes da Costa, né, o Nicandro, o Hugo Lino, a partir de lá, normalmente se diz que uma geração é a cada 10, 12 anos, mas na prática mesmo, às vezes, não é uma questão de soma de anos, né? É uma questão de um grupo de pessoas que vão dando àquela época um certo sentido. Você teria assim conta quantas gerações, mais ou menos, de cantadores a gente teria, desde aquele passado lá com os Nunes até a atualidade, mais ou menos?
Eu posso até não dizer com muita precisão, mas digo que falo com um cálculo razoável. Por exemplo, a cantoria deve ter começado, porque Ugolino é de 1832. Cantador sempre começa em torno de 18 anos. Digamos que a cantoria começou em 1850, tá certo? Certo. 1850. Então, nós temos em torno, olha que eu não estou dizendo o número exato, de 10 a 12 gerações. Então, uma geração de cantadores fica em torno de 12 a 15 anos no máximo, e muda. Não que aquela que estava atuando deixe, mas a que surgiu já começa a ser contada dali, tá certo? Por exemplo, Dimas, Otacílio, João Alexandre, Acílio Pinheiro, Antônio Aleluia, João da Silveira e tantos outros, Zé Gonçalves. Essa é a geração que eu considero que nos antecedeu, mas aí já está a distância de 20 anos. Seria mais próxima a de Pedro Bandeira, de Zé Vicente, a de Manuel Chudu, que aí em torno de 10, 12, 15 anos, cada um de diferença. Mas é isso, entre 10 a 12 gerações de cantoria. Você fez uma pergunta muito interessante, porque tem Rosenberg Cariri, o cineasta, né, que escreveu o maior livro sobre a história de um cantador, que é do Cega Aderaldo. Eu vi, é uma bíblia, né? Hã? Você tem, bíblia. Né? Tenho. Você tem. Pronto. Inclusive, quando a gente mede também, que é uma curiosidade, o cantador mais famoso de todos os tempos foi o Cega Aderaldo. Eu tinha um amigo, um sertanejo muito curioso, muito inteligente. Ele morou aí em São Paulo nos anos 60. Ele dizia, Geraldo Amanso, é claro que a fama vai passando, né? Se você perguntar a um jovem hoje quem foi o Cega Aderaldo, ele disse, Geraldo Amanso, se um camarada passar com um violão ou uma viola no viaduto do Charme, com óculos na cara, um óculos preto, o povo grita, lá vai o Cega Aderaldo. Quem é que diz isso, né? Quem é que diz? Porque a fama de cantador, poeta, ela é mais só aqui. Eu ouvi muitas vezes cantador dizendo, eu tenho um nome nacional. Isso aqui fica meio em off, né? E eu fiz um trabalho, umas 20 cidades em Tocantins, parece que em 2010. E sempre juntava muita gente, que eu não era... Eu trabalhei lá com o Chico Sobrinho, um cantador daqui. Era um patrocínio do governo do Estado. E eu, por curiosidade, eu perguntava, já ouviram falar em Cicrano? Falando dos cantadores famosos. Quem ouviu, levante a mão. Ninguém levantava. O único que levantava assim era Lucas Evangelista, acho que você sabe quem é. Por quê? Porque ele morou em Brasília e fez um trabalho por ali, mas era muito raro. Quando eu dizia assim, Patativa do Assaré, que foi também cantador, sabe? Alguns pseudo-intelectuais não querem dizer isso, que eu acho que faz é enobrecer cada vez mais o nome de Patativa. Ele não apareceu muito como cantador, apareceu mais como poeta, de banca, como chamava antigamente. Genial. Eu dizia Patativa do Assaré, 15 ou 20 pessoas levantavam a mão. Diz para quem era unanimidade o levantar de mãos, Lunga. Aí todo mundo levantava a mão. Eu disse, por que Lunga? Por que vocês conhecem Lunga? Disse, porque passou no Fantástico. Esse sentido. Então, como eu ia dizendo, eu tive a felicidade de emendar uma geração em algumas gerações e cantar com os cantadores mais famosos do passado, do presente, porque sempre que eu tive um dos primeiros professores que eu tive, foi um rapaz chamado Francisco Batista, conhecido por Azulão, morou até um tempo aí em São Paulo. A primeira viagem mesmo que eu fiz com um cantador foi com ele, a pé, subindo serra, e a primeira coisa que ele disse que eu tinha que comprar era um paletó, que naquele tempo o cantador tinha que ter paletó. Acho que eu disse isso aí, né? Tinha até um mote no Cavadeu dizendo, doido, crente e cantador só andam de paletó. Cansei de cantar esse mote. Então, foi a primeira vez que eu trouxe dinheiro para meu pai, para pagar o trabalhador, que ficou no meu lugar, essa coisa. Mas não quero que eu ia dizendo. Sim. Então, eu fiz essa viagem com esse cantador, e ele me dizia uma coisa, ele disse, cantador, para ser famoso, não é só cantar, depende muito da parceria também. E eu tive uma felicidade muito grande de ter parceiros famosos e muito bons. Um dos primeiros chamou-se Pedro Bandeira, né, que me chamou para vir morar no Juazeiro, ser dupla dele. Fizemos um programa na Rádio Iracema, que era uma coisa estrondosa, em termos de audiência. E depois, Ivanildo Villanova, quando estava aparecendo aí,
Assombrando o Mundo, me chamou também para ser dupla dele, e a gente, variando os tempos, mas trabalhamos, somando tudo, em torno de 8 a 10 anos, a mesma coisa com o Pedro, e isso me deu, é claro, um reconhecimento extraordinário para o meu trabalho. Agora, a sua geração, você citou já alguns cantadores aí, como o Ivanildo Villanova, eu acho que faz parte da sua geração, não é isso? Com certeza. Ele é mais velho que eu, só 6 meses. Pronto. Tem um outro cantador que eu admiro muito, além de você, do Ivanildo, que é também o Oliveira de Panelas. É da mesma geração também, né? Também um pouquinho mais jovem, né? Com certeza. Ele é mais velho do que eu, o Villanova, 1 ano ou 2, se for. Então, o que a gente considera da nossa geração é uma diferença de 5, 6 anos. Você está entendendo? Tanto para frente como para trás. Por exemplo, eu sou um cantador comecei a cantar em 64. Um cantador que começou a cantar em 70, ele é da minha geração. Está entendendo? Você entendeu? Vamos botar 5 anos para frente, 5 para trás? Eu sou de 60. Tá certo? Eu comecei a cantar em 64. Aí o cara começa a cantar em 69, ele é da minha geração. Quem começa a cantar em 59 é da minha geração. Está entendendo? Lá e cá, indo e voltando, como se diz, né? Não, entendi. Então, realmente, nós temos, por exemplo, Sebastião da Silva, Moacir Laurentino, João Paraibano se aproxima disso aí, Sebastião Dias, o próprio Dini Vitorino já é mais para lá um pouco, já é mais a diferença de outro. Manuel Chudu, não é? Manuel Chudu também já é mais da geração de Pedro, de Diniz, de João da Silveira, por aí, né? João Paraibano. João Paraibano também, né? João já é bem próxima da nossa, sendo mais novo, né? Certo. Severino Feitosa, que eu não sei se citei, Fenelon Dantas, que mora em São Paulo. Isso. Moacir Laurentino. Moacir Laurentino é da Gema, ele, Moacir. Moacir é de 45, eu sou de 46, Sebastião de 44. Eu sei a idade de cada caba desse aí. E depois de vocês, qual é a geração mais próxima de vocês? Por exemplo, Zé Viola. Rapaz, é uma coisa interessante, você falou de Zé Viola. O interessante é que Zé Viola é quase sozinho, sabe? Porque ele veio bem 12 anos depois da gente, ou mais, né? E depois dele veio outra geração, 10 ou 12 anos também à frente. Você está entendendo, né? Estou entendendo. Ele veio depois de nós 10, 12 anos. E depois dele veio uma geração 10, 12 anos depois dele. Que é atual, talvez, é isso? É atual, você disse tudo. Assumindo o pessoal aí, mas nem muito nome. Mas os 3 que mais aparecem assim é o Jonas Bezerra, o mais querido deles, danado. Esse menino Raulino, que ela Rio Grande do Norte, mas agora muito tempo em Caruaru. Quem é mais, meu Deus? Tem um rapaz chamado Felipe Natal também, foi querido. E tem outro chamado... Eita, meu Deus, não é que eu tenho discriminado, não sei o que, de França, que é da mesma idade, a mesma coisa. São muito talentosos. E os irmãos que terminaram, cada um indo para um lugar, como é o nome dele? Os 2 irmãos. Oi. E os 2 irmãos poetas que cantavam junto, cantaram aí durante muito tempo, e que cada um agora foi para a sua carreira solo. Quer dizer, agora não. Você está falando dos Nonato. Dos Nonato. Você vê como é interessante. Depois do Zé Viola, vieram os Nonato. Depois dos Nonato, vieram esses que eu falei. Você lembrou muito bem. Tá certo? Certo. Eu, inclusive, já fiz algumas cantorias com... Nós esquecemos também de um nome muito bom, que era próximo à nossa geração, mais ou menos, que era Valdir Telles, né? Que você foi. Isso. Que era o que eu estava falando. Valdir Telles fica um pouco no meio também, não é? Fica. Valdir Telles fica Zé Viola e a nossa geração. Foi uma grande perda, né? Foi uma perda. Foi grande, porque ele era carismático demais, além de muito talentoso, né? Entendeu? Ultimamente ele dizia assim, eu dizia, você é a agenda mais cheia. E ele dizia assim, e você não é porque não quer. Porque nos tempos... Ele cantava com qualquer um. E teve uns tempos que eu andei escolhendo. Eu canto com fulano, canto com ciclano. Isso é uma questão de livre-arbítrio, né, pai? Então, e ele cantava com qualquer um e era o mais convidado, certo? E, inclusive, nós cantamos numa semana, um final de semana,
final da outra semana ele morreu. Aldir, grande parceiro. Mas com ele, não fazia muito tempo, não. Eu tive a alegria, a felicidade de almoçar na casa dele, quando eu estive, naquele período que nós nos vimos, lá em São José do Egito, no Teixeira, em Teixeira. Então, foi naquela época mesmo, ele me convidou para almoçar lá na... Ele tinha uma fazenda, alguma coisa assim, um sítio, né? No sítio. Pronto. Então, fui lá, conheci a sua mulher, conheci um parente dele, foi uma tarde muito agradável, e não foi muito tempo depois que ele se foi, né? E me diga uma coisa, ele está falando dos homens, me dê uma palavrinha aí, me fale um pouco das cantadeiras ou cantadoras, como é que elas são mais conhecidas? A gente chama poetisa ou cantadeira, mas mais cantadeira, né? Sim. Então, olha, é uma raridade uma mulher cantando, tá certo? Contemporânea de Otacílio, de Dimas, de Lorival, de Pinto, foi uma mulher aqui chamada Zefinha, que era aqui perto de Nova Russas, aqui quase nessa região norte aqui do Ceará, já indo como quem vai para o Piauí. Foi muito famosa durante uns tempos. Da minha geração, quem mais cantou, eu conheci umas 2 ou 3 ou 4, no máximo 4 cantadeiras, foi Mocinha de Passira. Mocinha da Passira era fenomenal, sabe? Cantava mote, como se diz, como gente grande mesmo, era fantástica, participava dos festivais, competindo. Foi quem mais eu julgo assim, cantou melhor das que eu conheci, né? Sim. Hoje tem essa menina aí chamada, meu Deus, Saraiva, que é até de Aurora, Lucinha Saraiva. Tem outra que mora aí em São Paulo, que você conhece, né? Ela viveu muito tempo com Sebastião o quê? Que foi presidente da Casa do Cantador aí, acho que eles têm até um filho. E tem uma menina do Maranhão, que eu esqueço o nome, também está cantando muito por aí, tá certo? Então, eu conheço essas 3, tem outra que mora perto do Recife, cantava muito com Mocinha, é por aí. São pouquíssimas cantadeiras, né? Outro segmento também, que tem muito pouco hoje, são os emboladores, o que é uma pena, né? O maior que eu conheço aqui, o melhor, inclusive, é um rapaz chamado Pinto Branco, canta muito. Levei-o com outro chamado Marreco, nessa viagem mais recente que fui a Portugal, pediram uma novidade, eu levei essa dupla de conquista, agradaram muito e tal. Mas é uma pena que... Tem outra coisa também, já que você é pesquisador, além de muitas outras capacidades, é que dificilmente um cantador é do litoral. Interessante. E dificilmente um embolador, principalmente dos antigos, é do interior, do sertão, como nós somos. São sempre mais do litoral. Sabia dessa? Não sabia. Inclusive... Inclusive, onde mais eu ouvi emboladores foi ali no Recife, na Praça do Diário. Não é Praça do Diário, é isso, não? Exatamente. Foi lá também que eu conheci o Beija-Flor, que era que cantava lá, Beija-Flor e... Nunca me esqueço. Não sei se é do seu tempo, chamado Barra do Dia. Tinha Barra do Dia, exatamente, era. Muito bom. Quem eu conheci que escutava muito lá era Beija-Flor, como é o nome do outro, velho? Era Beija-Flor e Barra do Dia também aparecia. Né? Mas a gente percebe facilmente, não digo facilmente, mas é um distintivo, é na própria melodia da embolada, né? E a melodia e a toada da cantoria. A toada da cantoria é uma toada mais, vamos usar de um adjetivo assim, meio que não é da música, mas é mais reto, é mais tônico, né? Enquanto que a melodia da embolada é uma melodia mais sincopada, mais vai para cá e vai para lá, mais ondulada, né? E a própria forma estrófica, como se sabe da embolada, né? Ela não é cultivada muito no sertão. Quer dizer, a modalidade mais característica, né? Né? Que se chamava em Alagoas. Alagoas foi o lugar onde a embolada mais evolucionou. Eles chamavam de carretilha, né?
que é o nome que eu uso muito, né? Aquelas, por exemplo, a embolada do Manezinho Araújo estava muito dentro dessa quadratura, né? Mas eu noto também, eu já vi uns versos, umas estrofes de cantador, que eles estão utilizando um pouco essas formas, a forma da embolada, agora cantada com a toada do sertão. Você percebe isso? Por exemplo, isso aqui é de embolada. Segura o remo da canoa, meu amor. Segura o remo pra canoa não virar. Segura o remo que o vento comanda a proa. Quem nunca andou em canoa não sabe o que é remar. Segura o remo que o vento comanda a proa. Quem nunca andou em canoa não sabe o que é remar. Inclusive, eu já escutei cantando embolada, coisa interessantíssima. Eu acho até, não sei se estou achando demais o que você diz, que aquela cadência fantástica do Jackson do Pandeiro, ele tirou aquilo também do Conquista, você não acha? Assim, tirou, não, com certeza. Aquele encaminhamento, né? O próprio Gonzaga tem muita coisa que veio do coco. Olha, você quer saber de uma coisa, Geraldo? Noel Rosa tem muito do coco. Você quer ver uma coisa? Três apitos. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. É isso, ó. Quando a fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você é mesmo... Agora eu esqueci da letra. É um verso de 12. Não. É um de 4 e 3 de 7. Parabarara, Não, é porque eu não contei as pausas. Parapapá, parapapá. Não é assim, não vai para 4, não, ó. Parapapá, parapapá, papapá. Eu acho que é parapapá, 4. Taratará, 5. Taratará, 12. Entendeu? Aí estamos falando de... não. Quando está contada por aí, por exemplo, no outro dia, a besta fera apareceu, minha alma estremeceu, eu fiquei para me acabar. Aí pensei, me valer Nossa Senhora, não me leve nessa hora, ainda quero vadiar. Entendeu? Por exemplo, quando diz aqui, ó, no outro dia, vai lá. No outro dia, a besta fera apareceu, minha alma estremeceu. A besta fera apareceu. No meu ouvido está dando 8 e 12, mas tudo bem. Inclusive, quando você pega, por exemplo, Rodrigues de Carvalho, quando você pega Luiz Vilela, todos eles grafam dessa maneira. Sim. Quando você pega... Pois é uma forma estrófica que, inclusive, também Chico Buarque usou naquela música Violeira, naquela música Televisão, né? Tem muita gente que usa. Eu uso demais. Né? É a forma... Sou pataxó, sou chavante, cariri, yanomami, sou tupi, guarani, sou carajá, sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, fumiô, tupinambá. É 4, 7, 7, 7. É quase uma quadrinha, mas uma quadrinha com o primeiro verso em 4 sílabas. Agora entendi. 4, 7, 7, tá certo. 4, 7, 7, 7. Beleza. Entendeu? E rima o segundo com o terceiro. E rima o segundo com o terceiro. Inclusive, Chico, por exemplo, ele andou muito por esse caminho, não sei como, porque ele não é daqui, quando ele diz o meu pai era baiano, ali tudo cestilha, quer dizer, quase tudo. E aquele entendeu? Estou contando só até 12. Entendeu? Tudo assim. Não, quando aí eu não sei o que feito um pacote flácido. Pois é isso. Uma outra que tem a presença da modalidade, não a modalidade inteira, mas do verso de uma das modalidades aparece muito na música, por exemplo, do próprio Chico. Ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. É a mesma prosódia do Martelo Galopado. Todo o verso heróico. Tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Pararararará. Entendeu? A prosódia. É o verso heróico. Chega mais lá. Eu lhe dei um CD que arrumei na Palestina, não?
Não, acho que não. Eu, quando estive em Israel, procurei e não encontrei repentista. Quando chego na Palestina, que atravessamos aquele muro horrível lá, o guia turístico, mal-humorado, e eu louco para saber se tinha cantador lá. Aí ele sempre falando muito abusado, tem aquele negócio, não é para comprar nada, não sei o quê. Quando a gente almoçou, ele ficou mais light. Aí eu me dirigi a ele. Esse povo fala 5, 8, 10 idiomas, né, por necessidade. Aí eu disse, aqui existe repentista. Aí a coisa que eu mais me admirei foi dizer, é um pessoal que canta desafio? Rapaz, eu disse, mas não pode dar um negócio desse. Aí eu disse, é porque eu sou repentista. Eles todos parecem com você, disse até isso. Aí disse, mas não dá tempo você conhecer, não. Eu vou pedir a meu filho que traga aqui um CD, porque não dá tempo eu ir com você lá, não. Aí trouxe, mestre, é o 7 silábicos que nós cantamos, sabe? Ele faz assim, tá mais para embolada do que por a cantoria. É 7, né? Não sei o que é que eles estão cantando, porque eu não entendo. Se é hebraico, acho que é hebraico, né? Mas o mais interessante que foi eu achar que é o 7 silábicos, que é universal. Isso aí é discutível. Eu tenho aqui, me cobre quando você vier para eu lhe dar um CD desse. Tá certo, tá bom. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, uma outra questão. Essa inclusão da toada mais melódica, do refrão, né? Que tem Coqueiro da Bahia, Pai Tomás, etc., são presenças mais modernas na cantoria, né? A cantoria não tinha, ou pelo menos a mais antiga, ela não tinha isso dentro da estrutura dela. Estou certo, não estou? Está certo, até porque, Nóbrega, a maioria não tem a música, né? Prioriza tanto o repente que esquece um pouco. Por exemplo, vários cantadores ainda cantam esse negócio, segura o remo, batendo aqui, olha. Segura o remo da canoa, meu amor. Contemporâneo meu. Os jovens já entendem mais, você não vê quase fazendo isso. Mas tem muitos, e eu digo, pelejo para vir para cá e não vem. Segura o remo. Então, de qualquer maneira, a minha geração contribuiu muito. Eu mesmo criei umas 8 modalidades, mas eu só considero modalidade a que permanece. Não adianta eu dizer que criei, se ela não ficou, morreu. Certo? Esse aqui. Mas o que é que me falta fazer mais? Essa melodia é minha. Se o que eu fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Peraí, queria me lembrar de outra aqui, porque agora nós gravamos um CD, Guilherme, eu e Canário, Augusto Canário, que é o repentista mais famoso de Portugal, e eu botei uma melodia, porque quando o Rosenberg... Você tem o filme do Cega, Aderaldo? Tenho. Tenho também. Rosenberg, se você olhar, eu estou lá no meio, e eu criei 2 toadas. Uma, Cega, Aderaldo do Crato, é uma coisa bem penosa. E botei outra melodia, rapaz, para verso em decassílabo, que até a gente cantou. Gravamos Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, noutra toada, que é essa que eu criei, do cego. E, por último, eu criei isso aqui. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Antônio Nobre, que é poeta de primeira, seu pai é de Mangabeira, encostado ao meu lugar. Também nasci perto do Rio Salgado, no centro do nosso estado, e o rio corre para o mar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, terra da poesia e da cultura popular. Esse é um dos estilos mais novos que tem. Criei também outro dizendo... Vem da própria natureza, o poder da criação. Deus pintou toda a beleza no cenário do sertão.
as duas grandes carências da cantoria, a minha forma de ver. Uma é de público, acho que a principal é de apoio, né, Pedro? Mas também de modalidades novas melodias. Por que é que a cantoria não atrai muita juventude? É a falta da musicalidade, certo? O cantador, por exemplo, ele canta um martelo aqui. A riqueza do pobre nunca passa de um pote que mata a sua sede, uma enxada num canto de parede, 2 chapéus, um de palha, outro de massa. É bonita, a poesia está linda, mas cadê o que falta para atrair? Você está entendendo? Isso é outra coisa também. A melodia da cantoria, para nós que nos habituamos desde a infância a escutar, é linda. Para quem não conhece a cantoria, ela causa estranhamento. De tal forma que, quando eu vou cantar lá fora, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que eu fui cantar, numa cidade chamada... Lá tem a Festa da Farinha, uma multidão, não sei se você já esteve lá, uma dupla sertaneja, 20 mil pessoas, e tem cantador que não sai disso aqui, não é? E eu, quando vou cantar, não vou cantar assim, boa noite, meus amigos, eu não começo com essa. Eu começo entoadas gaúchas, que é mais, sabe, ela entra mais, ela não agride muito. Agora, depois que eu faço isso, eu digo, olha, agora a toada autêntica da cantoria é essa, porque você já ganhou o bolo. Entendeu? E, dificilmente, quer dizer, a maioria, eu estou falando do pessoal da minha geração, não estou tirando valor, não, são cantadores extraordinários, mas não estão muito aí para a melodia da cantoria. Eu tenho essa preocupação muito grande. De tal forma que, nesse mesmo lugar, e afora a nossa apresentação, só tinha, meu amigo, essas bandas sertanejas, Chitãozinho, Chororó, não sei quem, e nós íamos fazer a abertura. Só jovens, eu estou morto. Aí chega um primo meu, ele diz, primo, eu trouxe 2 ônibus cheios de gente. Ele diz, pelo amor de Deus, me faça um favor. Eu digo, bota esse povo aqui na frente, para quando eu fizer o primeiro verso, todo mundo aplaudir. Porque você sabe que a multidão é, se um vaiar, o resto acompanha. Se um aplaudir, o resto acompanha. Pronto, a gente escapou por isso. E eu também comecei muito atuada. Agora, veja, tem uma coisa que eu fico refletindo, Geraldo, sobre isso, a questão atuada, é porque a viola de cantoria é um instrumento muito difícil de se adaptar à cantoria com toadas, porque a toada, ela solicita do instrumento mais facilidade, mais necessidade de novos acordes. A cantoria, ela se afirma a partir de uma posição de mão aqui e com uma saída dela. Então, para você, ou seja, a cantoria sempre foi o momento da palavra. O cantador é um homem que domina a palavra e que a música serve de apoio, né? Para manter o ritmo, para dar uma certa beleza à dicção, mas a cantoria é um veículo da palavra, né? Quando a gente começa a incorporar essas toadas mais melódicas, o instrumento, eu sinto que não está preparado, porque você não pode, por exemplo, usar a mesma mão do violão. Você não pode usar a mão de nenhum tipo de viola, porque esse tipo de afinação usado pelo cantador é exclusivamente usada na cantoria de viola, que, inclusive, ainda é um pouco enigma, não é? É um pouco misterioso, porque como é que essa forma de afinar a viola se fixou? Eu tenho uma teoria, você deve ter outra, eu acredito que existem várias, mas você não encontra, por exemplo, em Portugal, uma viola com esse tipo de afinação. Entre todas as violas que vieram para o Brasil, afinação de Cebolão, afinação Rio daqui, Rio dali, nenhuma coincide com... Né? E ela não é fácil, você botar, você fazer uma, vamos chamar, em música a gente diz, fazer modular, você fazer transportar acordes, ela não é fácil. O violão, sim, o violão você faz, porque ele está mais dentro da nossa facilidade. Então, isso é uma dificuldade, isso é um problema que eu não sei como é que vai ser resolvido. Porque eu escuto, pelos cantadores, inclusive, os cantadores, não, às vezes eu escuto uma coisa que você pode até me clarear, umas canções
moderno, porque hoje tem o cancioneiro, né? Tem um homem que canta canções na viola. Mas eu sinto que ele está cantando melodias que ele não consegue acompanhar com a viola o que a melodia solicita em acordes, né? Porque ele se preparou muito com os acordes da cantoria mesmo de viola. E esse tipo só de acordes não dá conta de uma canção que tem mais notas, tem mais desenho melódico. Está entendendo? Demais. Tem outra coisa também, acabar com toda a modéstia, e não é cabotinismo que eu estou dizendo aqui, uma coisa que eu sempre achava que deveria ter na cantoria que não tinha, era o cantador solicitar para o povo cantar. Agora, cantar o que tem coro e que tem melodia. Vamos lá. Há quase 30 anos, nós estávamos no Recife, onde está o maior público de cantoria do mundo, é no Recife, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Por exemplo, quando ele vai a Portugal, tem um público de 500, 600 pessoas que já, o seu que nos leva, ele já tem apoio do município, essa coisa e tal, e vão os convidados, né? Canta muito para estudante, para criança e tal. É um público de 500, 600 pessoas, em teatro, em colégio, já foi muito lá também. E no Recife, no Marco Zero, aquele nordestão que acontecia, nós temos um público em torno de 12 a 15 mil pessoas. Isso não existe em canto nenhum do mundo, a não sei lá. Inclusive, eu não sei se lhe mandei uma apresentação que eu fiz com o Sebastião da Silva, num clássico de Náutico e Santa Cruz. Aí o cara disse que tinha 77 mil pessoas no Arruda. Acho que foi o maior público do mundo, realmente, foi aí, né? Nós cantamos um domingo, como experiência, o Geraldo, você conhece, o Geraldo Freire foi quem teve a ideia. A gente foi, eu já estava no Recife, ele chamou, fui com o Sebastião, e viemos embora. A época eu morava em Juazeiro. Aí, no meio da semana, ele ligou e disse, olha, estão querendo de novo que você volte, porque eles jogaram 2 vezes seguidas. Eu defendendo o Náutico, o Sebastião defendendo o Santa Cruz, cantando pela rádio Clube do Pernambuco, que não deixava o outro pessoal transmitir, só a Clube, que pagou. Aí, da segunda vez, já pagou. Mas vamos lá. Há uns 20 e muitos anos, eu cantando com Sebastião da Silva no Marco Zero. Como eu disse, em torno de 15 mil pessoas. Uma coisa fantástica. Aí, o estilo final, como a gente chama, a maioria das vezes eles deixam à vontade. Eu disse, ô Sebastião da Silva, vamos cantar um coqueiro da Bahia e pedir para o povo cantar? Ele disse, você é doido, rapaz. E se esse povo não cantar? Eu digo, não é decepção, porque até hoje nunca cantou em cantoria nenhuma. Eu digo, o povo canta em renovação, canta em culto, canta em missa. Por que não canta em cantoria? Cantoria já vem de canto, rapaz. Pois é, você é doido? Eu digo, pois é, você está doido disso mesmo. Aí eu disse isso. Eu comecei mais ou menos dizendo isso. Olha, por gentileza, primeiro obrigado por um aplauso até aqui e tal. Depois na conversa eu disse, eu gostaria, aí disse, todo show hoje os cantores cantam muito pouco, vocês são quem canta, vamos cantar também na cantoria. Aí ensaiei o Coqueiro da Bahia, que a maioria ali já sabia, né? Agora, o grande problema ainda é que cantador, pela falta de hábito de cantar, deixa o povo cantar, sabe, fica batendo na viola, fica querendo cantar no microfone. Eu digo, não cante, é só o povo para cantar. Essa é a grande questão ainda, né? Porque não tem coisa mais prazerosa para mim do que o povo cantar numa cantoria. Então, quando eu sinto que estou com o público na mão, aí sim, mas também só vai, não pode cantar cestilha, não pode cantar martelo, não pode, tem que cantar Coqueiro da Bahia, tem que cantar Esquivente agora, coisa que tem a cadência, tá. E o povo não atravessa, não é fantástico? Você tem essa experiência, né? O povo não atravessa, é muito difícil atravessar. Só um bêbado não está gritando perto da gente. Pois é, então, dessa parte, bonita, né? Você bota uma toada, principalmente quando você solicita ao público uma toada bonita, né? Fácil de cantar. E o Coqueiro da Bahia, que já conhece, eu nunca me esqueci daquela vez que você me visitou aqui, a viola estava mais ou menos aqui nessa altura. Vocês cantam um galope beira-mar, pelejei e a voz não saiu. Você disse, está muito alto. Aí, por exemplo, o povo também tem muita dificuldade numa viola daquela altura. Tem que ser isso aqui. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Poxa. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quem ir mais eu vamos, quem ir mais eu moro. Vamos, pô, vai. Você fica só... É bom demais, é coisa...
O maior pagamento que eu recebo é o povo cantando com a gente. Um lugar chamado, parece que Murtosa, lá em Portugal, nós fomos convidados e eu não sabia que nós íamos cantar para crianças. Quando chegamos lá, era um teatro com 400 crianças, entre 8 e 12 anos. Eu e Guilherme. Eu disse, Guilherme, pelo amor de Jesus, o que é que nós viemos fazer aqui? Esse menino nunca ouviu falar em cantoria, nem viola, nem nada, pelo amor. Fiquei sem. Aí vinha passando uma professora, disse, me diga uma coisa, senhora. Aqui, essas crianças, sabe aquela cantiga infantil? Ah, tirei o pau no gato, sabe? Eu disse, Guilherme, ganhei uma viagem. Rapaz, eu ensaiei, as crianças também não atravessam, não, sabe? Aí cantava, quando parava, a gente fazia um verso na mesma toada. Ah, vou saudar esses meninos. Quando terminava, eles... Foi o momento mais belo da minha vida em cantoria. Eita! Geraldo, a gente ficaria aqui 1, 2, 3 horas, viu, mas nosso tempinho aqui está chegando no final, não é? E se bem que é o seguinte, as pessoas não são obrigadas a escutarem de uma vez toda a nossa conversa, né? E você deve ter notado que foi uma conversa quase de mesa de botequim, né? Botequim não, porque a gente não está bebendo, mas, digamos, uma mesa de tomar café, né? A gente vai conversando aqui sem melindre, sem nenhuma reserva do assunto, não é? E é bom que o público saiba que a gente não ensaiou nada, que aqui é a conversa mesmo, vai no natural, mas o público deve estar sentindo que o Geraldo Amâncio aqui é um poço mesmo, não é? É um cacimbão de história da vida, história do mundo, né, da sua vida, e história da cantoria. Quem sabe, no outro momento, a gente volta aqui a conversar novamente. Eu pediria, então, ao Geraldo aqui que fizesse os seus últimos comentários e fico aqui agradecido mais uma vez a sua gentileza, a sua atenção, né? E em breve a gente vai tomar esse café em algum lugar aí, ou no Ceará, ou em São Paulo, talvez em São Paulo, não é? Eita, Nóbrega, meu caro, rapaz, a gente aprende tanto conversando com você, meu irmão. A vida, para mim, tem sido sempre um aprendizado, e eu tenho a sorte de ir no meu caminho encontrar pessoas como você. É uma raridade também. Você falou em cacimbão, eu lembrei, porque quando um cantador faz uma estrofe fraca, o cabeça, fulano fez uma limeirada. Aí me lembrei, você falou em cacimbão, 2 cantadores cantando, falando sertão, natureza, um disse não sei o quê, bonita é não sei o quê, a garça voando encostada a uma lagoa. Aí o outro começa dizendo, disse, bonita é uma canoa lá dentro de um cacimbão. Aí o outro olhou e disse, que é isso? Aí ele remedou. Ele disse, se for um cacimbão grande que dê para navegação, que num cacimbão pequeno não cabe canoa, não. Quer dizer, foi um remédio muito bem botado. Irmão, olha, obrigado por essa oportunidade. E abrevia a tua vinda para cá para a gente conversar mais e eu aprender mais com você. E como eu creio no sagrado, que Deus sempre nos abençoe. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo que nos ouviu. Obrigado demais de novo, viu? Agradeço novamente a gentileza e a atenção. Tá certo? Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar. Tô embolando na bola da embolada, minha voz tá embalada na balada do embolar.